Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá, amigos e amigas do nosso programa Mais Cidadão. Como é que passaram o carnaval? Aproveitaram bastante? Tá tudo bem com vocês? Prontos para retornar à rotina diária? Como vocês já sabem, é sempre um prazer muito grande para mim e para Silvia Coelho esse nosso encontro semanal, sempre trazendo informações de relevância para o seu dia a dia, dos seus amigos e de toda a sua família. Pessoal, os assuntos que nós tratamos em nosso programa são sempre assuntos que podem ajudar você de alguma forma. Saúde é um tema que sempre nos chama a atenção devido ao fato de ser muito importante, decisivo em todas as etapas da nossa vida. Por isso as pessoas nos mandam mensagens, telefonemas pedindo para nós tratarmos dessa questão. Hoje nós vamos falar sobre as questões relacionadas à urologia, que você sabe é uma especialidade cirúrgica da medicina que trata do sistema urinário de homens e mulheres e do sistema reprodutor dos homens. Nós vamos tratar sobre doenças sexualmente transmissíveis, problemas na próstata e, sobretudo, do cálculo renal, mais conhecido como pedra nos rins. Representa uma importante fatia na vida do urologista que demanda o seu domínio técnico, teórico e muita experiência durante a avaliação e escolha do tratamento mais adequado. Para falar sobre esses assuntos, recebemos no nosso programa Mais Cidadão desta semana o urologista Roberto Rocha Brito Bresler, membro da Associação Americana de Urologia e titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Durante a entrevista, Bresler falou sobre os problemas com maior incidência, sobre os procedimentos realizados e ainda deu detalhes das novas tecnologias utilizadas por profissionais dessa área. Você vai se surpreender com essas tecnologias. O segundo bloco, como é de costume, fica por conta da nossa chefe e apresentadora Silvia Coelho. Dessa vez, ela vai dar uma dica especial para a gente através de um prato que pode ser servido a qualquer hora do dia. É uma focaccia de cogumelos de dar água na boca. Você não pode perder, é surpreendente. Acompanhe agora a minha entrevista com o Dr. Roberto Bresler e fique por dentro das novidades da medicina na área da urologia. Hoje nós vamos falar de uma área importante na medicina, que é a urologia. O Dr. Roberto Bresler, que está aqui do meu lado, ele que pertence ao Hospital Vera Cruz em Campinas, à Sociedade Brasileira de Urologia, a entidades internacionais, e é um craque nesta área, vai nos dar luzes para a gente ter atenção especial nessas questões da urologia. Tudo bom, Roberto? Tudo bem. É uma alegria estar com você, receber você aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite aí, viu? Você sabe que de vez em quando vem aquelas imagens na cabeça da gente. Aquela pessoa que chega lá no pronto-socorro, está com uma dor violenta, está subindo nas paredes e chega até você para saber o que ela tem. Quais são os principais problemas que podem dar esse tipo de sensação para essa pessoa? Pergunta muito interessante, Eduardo. Na realidade, a dor lombar que chega ao hospital, invariavelmente pode ser caracterizada como uma lombalgia de origem muscular ou um quadro de uma cólica renal propriamente dita. Certo. Que é, digamos assim, as mais frequentes urgências dentro da especialidade é a abordagem do paciente com cálculo cólica renal, do cálculo renal. Então é a famosa pedra no rim, ou que pode ser no rim ou em outros lugares do aparelho urinário. Né? A gente ouve dizer que existem diferentes pedras quanto à sua formação, a localização onde ela está alojada e também, vamos dizer assim, o tamanho dela. Tem umas que são grãos de areia e outras que chegam a ser muito maiores. Como é que é feita essa abordagem para saber o tipo de pedra, para saber o grau de complexidade dessa intervenção que você tem que fazer para tirar essa pedra? Na realidade, fundamental é definirmos com precisão, através de um raio-x, a localização do cálculo, o tamanho do cálculo, para podermos orientar o tratamento.
Cálculos pequenos, até 0,5 centímetros ou 5 milímetros, são passíveis Então de seria eliminação. alguma coisinha assim, mais ou menos, ó. Bem pequenininho. Bem pequeno. Bem pequeno. Tá. Esses cálculos com um pouco de água, líquidos, o controle da dor com analgésicos e anti-inflamatórios, eventualmente dilatadores da via urinária, que são os alfa-bloqueadores, Certo. vão conseguir administrar o quadro doloroso e fazer com que essas pedras nasçam espontaneamente. Certo. Então ela vai descer pelo ureter Perfeito. e sair pelas vias urinárias. Perfeito. Tá. Então resolveu esse caso. E como é que a gente sabe depois como administrar na sequência? Que tipos de postura preventiva a pessoa tem que ter para não ter esse cálculo de novo? Porque quem sofreu aquela dor não quer passar pela segunda nem pela terceira, né? Como é que é feito isso? A não investigação do metabolismo, do perfil metabólico da formação do cálculo, pode gerar a formação de novos cálculos em torno de 50% nos 5 anos consecutivos. Tá. Então é fundamental a realização de exames laboratoriais e dosagens no sangue, do ácido úrico, dosagens no sangue, certo. do cálcio, dosagens na urina de 24 horas do cálcio, do ácido úrico e do citrato, e também a análise do próprio cálculo para saber que tipo de constituição é o cálculo e qual a tendência de formação de cálculo de cada paciente. Porque se eu pensar o que eu uso em engenharia, né, os diferentes tipos de pedras Perfeito. Que eu uso, eu tenho aquela pedra mais rombuda, né, aquela mais lisa, seria como se fosse aquela pedrinha que você acha no mar, na areia, depois polida, que aquela água fica batendo na pedra e ela acaba gerando aquela superfície lisa. E tem aquelas pedras que são de origem do basalto, né, aquelas pedras mais pretas e que tem as reentrâncias. Perfeito. Eu imagino que essa que tem a reentrância, a hora que ela passa pelo ureter dá uma dor terrível, né? Na realidade, vamos tentar entender. A pedra mais redonda, ela Sim. tem o efeito de obstrução maior. Ela entope melhor. Entope tudo. Entope tudo e dilata. É um cálculo, em geral, pequeno e de eliminação espontânea mais rápida, mas de muita dor. Tá. O cálculo irregular, espinhudo, digamos assim, certo. ele tarda um pouco mais para descer, mas ele não é tão obstrutivo. Então, normalmente, desde que não tenha um edema, um inchaço muito grande, vai ter um pouco mais de sangramento e uma cólica não tão grande pela irregularidade, porque permite a urina passar entre a pedra e o canal de obstrução. Bom, nós estamos falando de urologia e começamos com o cálculo renal. Então, se a pedra é pequena, o senhor faz assim. Quando a pedra é um pouco maior, as dores são mais intensas e já se tentou eliminar com esse uso de medicamentos Perfeito. E tal, e não conseguiu. Quais são as abordagens posteriores? Ok. Basicamente, uma vez que a gente defina que esse paciente está fora de um quadro de urgência, o quadro de uma infecção associada com febre, esse paciente tem um único rim que está obstruído, ele entra em insuficiência renal. Certo. Ele tem os 2 rins obstruídos por um cálculo, os 2 rins vão levar essa obstrução à parada dos rins, também entra em insuficiência renal. Desde que clinicamente a dor esteja controlada, não há necessidade de medicação injetável, ou se tiver com medicação injetável insuficiente, a gente tem que abordar esse tipo de paciente através de uma cirurgia, em geral minimamente invasiva. Aqui nós temos uma tomografia em que há a presença de um grande cálculo ocupando toda a via urinária, pelvis Aqui é a coluna da pessoa? Aqui é a coluna, aqui está o rim, e aqui nós temos um cálculo coraliforme total. É um tipo de cálculo que hoje é abordado através de um processo chamado cirurgia percutânea, em que faz uma incisão de 1 centímetro através da região lombar, após a punção desse rim com uma agulha, é passado um fio metálico, é feita uma dilatação do trajeto entre a pele e o interior do rim, e através de um aparelho chamado nefroscópio, entramos dentro do rim e com uma fibra ultrassônica é feita toda a fragmentação e aspiração desse cálculo. O objetivo é quebrar essa pedra para poder puxar com menos problema de dor, tudo para o paciente. Perfeito. Isso não é uma situação frequente, esse tipo de cálculo a gente tem algumas vezes durante o ano, mas não é o nosso dia a dia. O nosso dia a dia seriam essas 2 situações aqui em cima, em que nós vamos ter o rim, a presença, por exemplo, de um cálculo, um outro cálculo que está obstruindo o ureter e o ureter livre até a bexiga. É esse tipo de cálculo que, através de manobras endoscópicas, nós entramos internamente e vamos abordar tanto um quanto o outro cálculo, fragmentando
retirando e resolvendo o problema obstrutivo. Tá. Eu gostaria de mostrar, então, através de um desenho, o tipo de abordagem que a gente faz desses diferentes cálculos. Então vamos ver. Ok, dá licença. O que é isso aqui, doutor? Isso aqui é a via urinária, é o rim direito, perfeito. Aqui nós temos um cálculo localizado no cálice inferior. Esse cálculo dentro do rim não causa qualquer tipo de sintomatologia. Ah, sei, não dá dor. Não dá dor. É a Sei. história do cálculo dentro da caixa d'água da sua casa. Certo, até Ou a agora pedra- ele não perturbou. Perfeito. Mas, por alguma razão, esse cálculo resolve migrar. Ele vai sair de dentro do rim e vai cair no ureter, que é a estrutura Sim. que liga o rim à sua bexiga. E vai, por exemplo, parar a esse nível. Sei. Como consequência, nós vamos ter uma dilatação da via urinária, que é o quadro da cólica renal, fazendo com que o paciente procure o pronto-socorro. Certo. Paciente, Então, existe uma inflamação, quer dizer, eu estou com uma interrupção uma interrupção e uma dilatação. e uma dilatação. Perfeito. E isso faz o aparecimento da dor. Do quadro da dor. O que antes parecia uma coisa controlada, agora piorou. Perfeito. E aí nós vamos ter que abordar, dependendo da sintomatologia, do tamanho do cálculo, da clínica do paciente, esse paciente vai ser necessário ser submetido a um procedimento cirúrgico. Esse tipo de cálculo, desde que ele esteja localizado na porção mais média e inferior, ela pode ser abordada numa única etapa. Basicamente, após a realização de uma anestesia, sedação mais o bloqueio, esse paciente vai ser realizado o procedimento cirúrgico, em que a gente, vou dar detalhes aqui, a gente passa um aparelhinho até dentro da bexiga, eu tenho que negociar esse trajeto com um fio guia metálico e, posteriormente, eu vou entrar com 2 fios e, através desses 2 fios dentro do ureter, através de um aparelho extremamente fino chamado ureteroscópio, eu progrido até a região onde está o cálculo. Onde está o cálculo? E o que o senhor faz com ele? Esse cálculo, através de uma fibra laser, ela é muito fina, esse cálculo vai ser inteiro fragmentado em fragmentos muito pequenos, sem trauma à parede do ureter. Certo. Cada fragmento, posteriormente, se tiver um tamanho significativo, vai ser removido. Através de cestos ou baskets, e esses cálculos são Você levados... faz uma sucção dele. Não é uma sucção. Esses cestos são passados através do canal e dentro de uma bainha de silicone. Após ultrapassar o cálculo, eu exteriorizo uma porção metálica. Essa porção metálica é aberta, o cálculo é aprisionado Tá, e e vem sendo puxado. individualmente ele é trazido para fora do paciente. Tá certo. Muitas vezes, após a retirada do cálculo, existe uma chance muito grande desses pacientes terem cólica no pós-operatório. Sei. É deixada uma sonda interna. Isso é uma grande invenção que foi feita há algum tempo atrás, chamado-se duplo J. Duplo J. Duplo J, ou o americano chama de pigtail, rabo de porco. Ah, sei. Pigtail. Esse é um catéter que vai ser deixado dentro do rim, em que ele tem uma espiral dentro do rim e dentro da bexiga. Esse é um catéter que é multiperfurado, que muita gente não tolera, mas ele permite a passagem da urina sem que ocorra a obstrução. Porque muitas vezes você remove o cálculo e há um edema, há uma inflamação, e a pessoa tem cólica sem a presença do cálculo. Tá. Então esse catéter é deixado, Eduardo, por pelo menos 5 a 7 dias, para que ceda o processo inflamatório e depois ele é removido facilmente. Bom, em termos de alimentação ou de prevenção, o que a pessoa tem que fazer para evitar que tenha cálculo ou que tenha pela segunda vez? Perfeito. Essa é uma ótima pergunta. Se nós não formos individualizar o tratamento para cada tipo de cálculo, mas um tratamento assim geral para evitar a formação de pedras, seria interessante uma ingesta de 2 a 3 litros de água por dia. De Bastante líquidos, líquido. Bastante líquido. O líquido vai promover um aumento na produção da urina, que vai ser mais diluída, evitando a formação de cristais que se agrupam e formam os cálculos. Tá. Segundo, uma dieta pobre em proteínas. A proteína ela é matriz na formação de vários tipos de cálculo. Certo. Diminuir o excesso de Quer sal dizer, na não alimentação. tomar muito leite em excesso, não comer muita carne Isso. em excesso. Muita carne em excesso, muito embutido, muito
frutos do mar, excesso de proteína. Porque isso faz aumentar o ácido úrico. A excreção de ácido úrico. Certo. Tá. Pacientes formadores de cálculos de cálcio, não há necessidade de você cortar o cálcio da dieta. Tem problemas de osteoporose, então há necessidade de uma mínima quantidade de cálcio. Tem que ir administrando isso. 2 porções de cálcio por dia, seja um copo de leite na manhã, uma fatia de queijo à tarde, uma pizza no fim de semana. Tá ótimo. Bom, ninguém é de ferro, Ninguém né? é de ferro. Doutor Roberto, eu queria lhe agradecer profundamente pela sua participação. Muito obrigado. Espero que tenha sido útil para você.